Estamos iniciando o nosso programa com a palavra. Que bom estar na sua companhia, que bom estar contigo. Durante essa semana estaremos ao vivo, juntos. E assim possamos estar meditando, refletindo a palavra de Deus. Espero encontrá-los muito bem. Espero que todos estejam na paz de Deus, refletindo, pedindo a bênção de Deus na sua vida. Nós estaremos justamente fazendo com que a graça de Deus possa estar em nosso meio. Hoje, na segunda-feira, a programação traz para nós a presença do Espírito Santo. Por isso que nós temos no tema de hoje, Espírito Santo, iluminai a escuridão. E assim nós queremos que esse Espírito Santo possa iluminar a escuridão da nossa vida, principalmente nessa segunda-feira, que ele possa estar clareando e a semana inteira diante dessa presença do nosso Deus. Espero acolhê-los o seu pedido, a sua intenção e fazer com que você também possa estar diante do Senhor, pedindo a bênção, a graça e principalmente que Deus esteja presente em tudo que nós formos fazer. Para iniciarmos bem a nossa programação, o nosso programa com a palavra, hoje, nesta segunda-feira, vamos pedir, através da oração do Espírito Santo, aqui diante desta vela acesa que nos representa essa graça de Deus, um Deus presente, um Deus vivo, um Deus que está sempre conosco. A chama do Espírito Santo também possa iluminar a cada um de nós, colocando a sua vida, colocando o seu dia, colocando aquilo que você mais gostaria de apresentar no início desta semana. Então reze comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo Espírito que é reto e gozar sempre a sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Assim nós temos a alegria de iniciarmos bem o nosso dia, principalmente a nossa semana. Que esse Espírito Santo possa estar clareando cada vez mais a nossa vida e principalmente as nossas intenções e aquilo que nós queremos apresentar diante do Senhor. É gostoso iniciar bem o nosso dia com a presença de Deus. É gostoso iniciar bem a nossa vida sabendo que Deus está nos abençoando e nos protegendo. E quando nós colocamos dentro da nossa programação que esse Espírito Santo ilumina a nossa escuridão, nós temos a certeza que Deus vai estar sempre nos conduzindo, levando a um caminho bom, um caminho reto, um caminho na presença do nosso Deus. Por isso, queremos pedir que esse Espírito Santo esteja sobre nós, iluminando tudo que nós queremos apresentar diante do Senhor. E eu tenho certeza que você também vai pedindo esse Espírito Santo na sua vida. Diante disso, nós temos um texto bíblico que nós vamos meditar e refletir também junto no nosso programa de hoje, que é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que é no capítulo 4, o versículo 6. Esta carta de São Paulo aos Coríntios, ele vai nos orientando também para que esse Espírito Santo vai iluminando a nossa escuridão. Por isso eu peço que você também acompanhe comigo. Nós estamos na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, estamos no capítulo 4 e o versículo 6 nos diz o seguinte: porque Deus que disse, das trevas brilhe a luz, das trevas brilhe a luz. É também aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para que irradiássemos o conhecimento, o esplendor de Deus, que se reflete na face de Deus. É bonito saber que das trevas brilha a luz. É Deus colocando para nós que nós não ficaremos na escuridão, mas Ele vai estar iluminando a nossa vida, pois nas trevas brilhe sempre a luz. E nós queremos que esta luz esteja brilhando sobre cada um de nós e possamos, diante das nossas crises, diante das nossas dificuldades, ter a certeza que Deus vai estar brilhando a sua luz, iluminando a nossa vida e principalmente aquilo que nós mais queremos viver no nosso dia. É muito bonito também saber que Paulo colocou para nós, quando Paulo diz na carta aos Romanos para cada um de nós, dizendo: o amor de Deus é derramado sobre nós através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem um poder muito bonito na vida, porque ele derrama sobre nós o amor de Deus. É este amor de Deus que nós temos a certeza que nós temos e cremos
que Ele vai ser sempre derramado em nossos corações e nossa vida. E saber que o amor de Deus está presente em nós, vai trazendo para nós uma leveza, e vai trazendo para nós uma certeza tão boa e tão gostosa, porque este amor, ele vai estar presente em nossa vida. E é tão bom saber que esse Espírito Santo, ele vai fazendo parte, porque Jesus mesmo prometeu para cada um de nós que esse Espírito Santo estaria sobre nós. É esse Espírito Santo que vai fazendo com que nós possamos clarear diante das nossas dificuldades. Diante disso, nós podemos saber que nas trevas, as trevas seriam o quê? Uma crise seja ela pessoal, uma crise espiritual ou uma crise emocional. Quando nós estamos numa escuridão, nós passamos por esses momentos de dificuldades, nessas crises. A luz, que é esse Espírito Santo, que nós vemos tanto nesta vela acesa aqui, representando para nós, que vai clareando a nossa escuridão, é através da fé, da certeza, que a presença dele faz com que nós possamos superar os momentos de dificuldade. Então, se nós passamos por situações na vida, seja elas que nos abalam, uma crise existencial, uma crise pessoal, uma crise emocional, ou através de uma crise que nos traz aquilo que nós chamamos espiritual, nós iremos encontrar um sentido no caminho através da fé. Permanecer na verdade, permanecer no caminho certo, permanecer naquilo que nós mais precisamos e cremos. Então a escuridão, ela vai sendo dissipada com a presença do Espírito Santo. Os momentos que nós também vivemos na nossa vida espiritual, nós precisamos ter um bom discernimento, saber qual que é o caminho do bem e o caminho do mal, saber qual o caminho que iremos percorrer, saber aonde iremos traçar a nossa vida. Para ter esse discernimento, é muito importante que nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a discernir. Porque nós muitas vezes pegamos atalhos, pegamos um caminho que não é um caminho correto, ou erramos na vida, porque nós não fizemos um bom discernimento. Então o Espírito Santo ajuda muito para que nós possamos viver bem esses discernimentos da vida, e principalmente sabemos que a presença dele vai clareando, vai nos abrindo os horizontes para saber aonde devemos ir, qual o caminho que devemos percorrer, quais os traços que devemos fazer. E essa presença faz com que nós possamos clarear muito bem isso. Por isso que é gostoso saber que Paulo diz para nós hoje na carta aos Coríntios, dizendo para nós justamente isso: das trevas brilha a luz. Se Deus fez essa promessa para nós, que nós teremos das trevas a luz dele, nós temos a certeza que o discernimento na vida, ele vem através dessa presença. Então não tenha medo, não tenha nenhuma forma de que você possa achar que Deus não vai estar te iluminando. Diante das dificuldades, nós temos que confiar. É dessas trevas que vai justamente brilhar a luz. A luz vem através da bênção, da presença de Deus, e os frutos disso é o consolo, a paz, a alegria, o amor, a benevolência. São todos os frutos de um amor, de um Deus que brilhou para nós diante das dificuldades. E é bom que a gente possa também saber e discernir bem isso na nossa vida, para que nós possamos encontrar o consolo. Também nós podemos ter uma certeza gostosa, quando nós sabemos que na escuridão que nós passamos, que são momentos que nós muitas vezes vivemos na vida, a paz ela vem através dessa forma do Espírito Santo. São João da Cruz, um doutor da igreja, que nos trouxe muito bem a noite escura, um cântico bonito na sua vida espiritual. Ele diz para nós através da sua vida, dizendo que na noite escura nós devemos confiar na presença do nosso Deus. É assim que nós temos a certeza de que Deus ele vai se fazendo presente em nosso meio, porque ele vai clareando aquilo que muitas vezes nós temos dificuldades de enxergar. Não deixe de você confiar, não deixe de você também ter a certeza que na sua vida espiritual, quando você passa por a sua aridez, momentos que você não sente a presença de Deus, ou momentos que você acha que Deus não está ali,
para ouvir o seu pedido, ouvir a sua necessidade, você sabe que o Espírito Santo, ele vai clareando e vai mostrando para nós a certeza que Deus, ele vai trazendo aquilo que nós mais queremos, aquilo que nós mais precisamos. A luz que nós temos sempre acesa, ele faz com que nós possamos ter uma clareza diante de tudo. Mas é muito importante também saber que aquilo que nós vivemos a certeza do Espírito Santo é uma paz interior. Essa paz interior, ela vem quando nós temos a presença dele. Essa paz interior, ele faz com que nós possamos superar os obstáculos que a vida muitas e muitas vezes nos oferece. Quando nós temos o Espírito Santo, qualquer situação, qualquer degrau que a vida apresenta, nós temos a certeza que nós iremos superar, porque esta presença, ele vai trazendo para nós a certeza, a clareza de tudo que nós mais precisamos. Só que, como Jesus mesmo disse, nós devemos pedir o Espírito Santo. Se nós não pedirmos o Espírito Santo, não tem como ele estar presente para clarear diante das nossas dificuldades. Se nós não pedirmos o Espírito Santo, não tem como a gente também sentir. E aí sim, nós não vamos ter aquilo que nós mais precisamos, a luz dele, para clarear a nossa vida. Pedir o Espírito Santo também faz com que nós precisamos ter a certeza de que ele vai nos iluminando. E quando nós temos um caminho traçado, uma forma iluminada, esse Espírito Santo, ele vai fazendo com que nós possamos ter passos firmes, algo concreto, e tudo que nós mais precisarmos, ele vai sempre mostrar para nós aquilo que mais precisamos. Então deixa de você também pedir, querer esse Espírito Santo na vida. E diante de todos os obstáculos, crises, momentos difíceis na vida, é essa presença que vai te iluminando, vai te clareando e vai te mostrando o caminho certo a percorrer. Não deixe de você sempre ter essa certeza. Nós iremos, no segundo bloco do nosso programa, estar trazendo para nós justamente aquilo que esse Espírito Santo vai traçando para nós um caminho bonito para percorrer. Mas antes de sairmos para o nosso intervalo, nós temos um recadinho, e quem vai dar esse recadinho para você é a Ellen. Acompanhe. Você sabia que o diabético pode triplicar a chance de ter problemas cardíacos? Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. E segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes aumenta mais de 60% as chances de ter perda de visão, sua pressão arterial sobe e os sintomas aumentam. O cansaço, sonolência, fraqueza e aumento das dores surgem. Formigamentos nos pés, nas mãos são bem frequentes. O que você precisa fazer é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? O glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar e vai fazer o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicação e os vários depoimentos dos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizavam por causa da doença. Sentem ânimo e disposição. As dores diminuem. Os formigamentos vão embora. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. Apenas uma cápsula por dia e nós temos a versão em gotas que cai na hora na sua corrente sanguínea e já começa o processo de limpeza do seu corpo. Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit, parcelado e sem juros. 0800 555 5123. 0800 555 5123. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia.
Com essa oração de proteção e fé, eu, irmão Mariano, da Abadia da Ressurreição, convido a todos para uma noite especial de oração, louvor e adoração. Vamos juntos mergulhar na espiritualidade de São Bento e conhecer um pouco mais da vida e obra desse grande amigo de Deus. Segunda-feira, dia 7 de julho, às 19 horas, ao vivo, aqui na TV Evangelizar. Olá, povo abençoado do Evangelizar. Quem está falando aqui é seu amigo Hélio Damas com uma super dica de saúde para você. E se vamos falar de saúde, claro que eu vou falar do produto mais eficaz da América Latina. A F-Max Brasil, somente ela, traz para você o Ora Pro Max, o único que reúne 8 componentes em um, onde eu quero destacar curcumina, a biotina, o seleno e o magnésio, que vai tratar todas as suas dores que são causadas pelo desgaste da cartilagem. Ao longo dos anos, conforme a gente repete os movimentos, a cartilagem se desgasta e um osso bate no outro osso, inflamando a articulação. É isso que causa dor. Só que aí o Ora Pro Max vai trazer o alívio porque vai fortalecer sua cartilagem, evitando o desgaste. E para adquirir o seu Ora Pro Max, você vai ligar agora no 0800 024 1134, 0800 024 1134 e terá um desconto de até 70% e de presente ganho massageador elétrico. Ligue agora, Ora Pro Max, uma vida leve, sem dor. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, enfim. Queremos o melhor para você. A Vitai Gold desenvolveu essa fórmula especialmente para você. Agora chega de tantas cápsulas. Ligue 0800 031 1212. Peça o seu Vitai 7 em 1. Vitai 7.1, feito pensando em você, que cuida da saúde como eu. Com o Vitai 7 em 1, você terá tudo em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Com o Vitai 7 em 1 você tem magnésio para estrutura óssea, cúrcuma para aliviar as dores, creatina para fortalecer os músculos, colágeno tipo 2 para as cartilagens, MSM para reduzir os inchaços, clorela para o fígado, vitamina C para imunidade. Ligue 0800 031 1212. Peça o seu Vitai 7 em 1. Tudo o que você precisa em um único produto. Para as 100 primeiras pessoas que ligarem, ganham 70% de desconto. Não tem coisa melhor que se sentir bem, fazer o que gostamos, livre de dores e com muita disposição. E tem mais. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente o Erva de Santa Maria. Ah, esse aqui vai te ajudar também. Ligue 0800 031 1212. Vitai 7 em 1 e Erva de Santa Maria. Apenas na Vitai Gold. Não deixe se enganar. Atenção, campistas de todo o Brasil. Vem aí o Encontro Nacional dos Campistas em Curitiba, nos dias 29, 30 e 31 de agosto. E você é nosso convidado. Garanta já a sua vaga em vempratendabrasil.com.br ou pelo telefone 12 9 9201-2397. Eu vou repetir, você está vendo no seu GC. Vempratendabrasil.com.br ou pelo telefone 12 9201-2397. Presenças confirmadas: Tony Alisson, Padre Mário Sartori, Dunga, Astromar Braga e Padre Anderson Rosa, nosso querido amigo. Encontro Nacional dos Campistas. Você não pode ficar fora. Dias 29, 30 e 31 de agosto. Eu espero por você. Evangelizar é preciso.
Estamos de volta com o nosso programa Com a Palavra, hoje ao vivo para todo o nosso Brasil. Que bom estar contigo, que bom estar na sua companhia. Espero que você esteja iniciando bem o seu dia e que esta semana seja agraciada pelo nosso Deus. Segunda-feira nós temos dentro da nossa programação o Espírito Santo, por isso que hoje nós estamos meditando e refletindo o tema: o Espírito Santo ilumina a escuridão. E quantas escuridões da vida que a gente gostaria muito que o Espírito Santo pudesse iluminar, seja ela a escuridão na nossa vida de uma crise pessoal, seja de uma escuridão dentro de uma crise espiritual, ou seja, dentro de uma crise emocional. E assim nós queremos muito que o Espírito Santo também possa estar iluminando a nossa vida e fazendo com que nós possamos ter boas escolhas, o caminho certo, o caminho reto. E é muito bom ter esta presença do Espírito Santo. E você sabe que nós já estamos na 4ª etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas. E nós queremos, através dessa 4ª etapa de Jesus, da campanha de Jesus das Santas Chagas, fazer com que os nossos equipamentos sejam melhorados, a expansão da TV Evangelizar possa atingir tantos e tantos outros lugares e também diante do nosso centro de evangelização. É muito importante que você também nos ajude para que nós possamos cada vez mais levar a evangelização a tantos e tantos lugares. E quando nós ajudamos, nós também fazemos parte desse processo e desta evangelização. Por isso você pode abrir através do aplicativo do seu banco na Arapix, você possa também estar fazendo a sua doação. Tem a chave aí na tela da sua televisão, o CNPJ, ou através do nosso site evangelizarepreciso.com.br. Não deixe de você contribuir para que a nossa evangelização possa chegar a tantos e tantos lugares. Evangelizar sempre é preciso e é bom que nós possamos estar levando o amor de Deus aos nossos lares. Nós estamos meditando sobre o Espírito Santo para que ele possa iluminar a nossa escuridão. Aqui nós temos uma vela acesa que representa para nós muito esta presença de um Deus vivo, um Deus presente. E quando nós falamos do Espírito Santo iluminar a escuridão, nós estamos diante de uma situação muito bonita, pois é uma luz que dissipa as trevas, uma luz que dissipa a nossa cegueira, uma luz que dissipa aquilo que muitas vezes vivemos numa escuridão. E quando nós temos uma luz que vai clareando os momentos difíceis, nós já levamos essa uma presença de um Deus que está conosco. E é esse Deus que nós também pedimos, que é o Espírito Santo, pois Jesus mesmo nos disse que Ele enviará esse Espírito Santo para ser o nosso defensor, um paráclito, e Ele vai justamente clarear a nossa vida. Então essa luz ela vai dissipando os nossos medos, nossas dúvidas, aquilo que nós temos diante de nossa vida. E é muito importante que nós possamos pedir que esse Espírito Santo esteja presente, porque nos momentos que nós passamos medos, momentos que nós passamos dificuldades ou crises, nós temos a certeza, o que nos clareia é essa presença do Espírito Santo. Não deixe de você sempre pedir para que Ele possa clarear a sua vida e nunca viver nesta escuridão, neste medo, e principalmente que Ele possa estar nos guiando para um bom entendimento, um bom discernimento, uma boa direção na nossa vida. É muito bom ter esta presença do Espírito Santo. Nós também temos a certeza que diante disso, Ele vai fazendo com que nós possamos clarear nosso caminhar. E quando nós temos um bom entendimento para onde nós queremos ir, ou o que nós queremos fazer na vida, nós vamos superando algumas dificuldades, principalmente o sofrimento. Nós precisamos ter a certeza que esse Espírito Santo, Ele clareia nossos passos para que nós possamos viver uma vida mais segura. E aquilo que nós temos por sofrimentos na vida, nós vamos superando, porque a presença de um Deus que está conosco, fazendo com que nós possamos ter a certeza de que esses passos Ele vai estar nos conduzindo, não tem nada que vai nos impedindo, porque o sofrimento Ele vai se passando de lado e nós vamos ter a luz e aquilo que vai fazendo com que nós temos os bons passos. Então o peso da dor, o peso da angústia, o peso do sofrimento, ele vai se deixando de lado, porque esta presença desta luz, ele vai clareando a nossa escuridão e ele vai fazendo com que nós possamos ter sempre um bom direcionamento, um bom caminhar, um bom passo.
Por isso que hoje nós tivemos a carta de São Paulo aos Coríntios. Foi justamente esta comunidade de Coríntios que nós estamos justamente dizendo que Deus está presente. E aqui ele diz para nós no capítulo 4, versículo 6, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, dizendo para nós de um Deus que vai fazendo esses passos conosco. Pois ele diz para nós o seguinte: Deus, ao dizer, fala, das trevas brilha a luz. Se Deus está dizendo, e Paulo afirmando isso à comunidade de Coríntios, que Deus das trevas brilha a luz, Ele não vai nos deixar na escuridão. E depois ele diz também para nós, é também aquele que fez brilhar a sua luz, esta luz em nossos corações, que nós irradiássemos de um conhecimento do esplendor, irradiássemos desse conhecimento de um Deus que está conosco, que vai fazer resplandecer a face de Cristo. Então, um Deus que não quer que nós estejamos nas trevas, um Deus que não quer que nós estejamos na escuridão, um Deus que não quer que nós vivemos no medo, na angústia, um Deus que não quer que nós estejamos passando por sofrimentos na vida, mas a luz dele vai clarear, a luz dele vai fazer com que nós possamos resplandecer esta face de Cristo. E é gostoso, é confortante, porque nós iremos dissipando todos os nossos sofrimentos. O Espírito Santo também é visto para nós como uma fonte que faz com que nós possamos beber cada vez mais dela. Esta fonte é uma fonte de força, de poder, que vai fazendo com que nós tenhamos a certeza de que Ele possa estar nos conduzindo, direcionando e estarmos vivendo na Sua presença. Então, saber que esse Espírito Santo nos dá força, nos dá poder, ele faz com que nós possamos superar as nossas dúvidas, superar as nossas angústias, superar tudo aquilo que muitas vezes temos em nosso coração. Esta luz, esta força, esta presença dele, que ele vai fazendo com que nós possamos ter a certeza de que ele está conosco. E é gostoso, e ao mesmo tempo saber que esse Espírito Santo, ele faz com que nós possamos superar os desafios da vida. Quantas vezes você já deve ter passado por algumas incertezas e você precisa tomar uma decisão. E essa decisão que você vai tomar, você não sabe se é a melhor ou não da decisão da sua vida. E você precisa saber, será que este passo que eu vou dar é um passo importante? É um passo certo na vida? Então você precisa ter um bom discernimento. Para isso, vem então o Espírito Santo, que ele possa clarear a nossa decisão, que ele possa clarear aquilo que nós mais precisamos através de sua luz, e nós não iremos viver ou mesmo passar por nossas incertezas. É também essa presença desse Espírito que vai resistir às nossas tentações, que vai resistir momentos de dificuldades que nós vamos vivendo, ou aquilo que nós sabemos que nós vivemos uma vida errada ou uma vida de pecado, para que nós possamos retomar um bom caminho ao Espírito Santo que vai nos ajudando e nos conduzindo. Esta presença desse Espírito Santo que ele faz com que nós possamos ter a certeza deste amor de Deus em nosso meio. Por isso que Paulo, ao dizer para nós da comunidade de Coríntios, ele deu essa certeza que vai resplandecer a face de Deus. Se vai resplandecer esta face de Deus, ele vai estar presente em nosso meio, de toda forma, de toda maneira, e principalmente na sua maneira de agir conosco, auxiliando a encontrar cada vez mais a luz de Deus. É muito bom que nós possamos pedir esse Espírito Santo para que ele possa estar cada vez mais nos irradiando e fazendo com que nós possamos viver este amor, esta maneira. É gostoso também saber que Deus está presente em nosso meio através de uma força auxiliadora. Como Paulo mesmo diz, o amor de Deus é derramado em nosso coração, em nossa vida pelo Espírito Santo. É esse Espírito Santo que vai nos auxiliando e vai nos ajudando a viver cada vez mais numa forma mais concisa, uma forma mais certa, uma forma mais segura para caminhar. E nós queremos que em todo o nosso dia, nossa semana, esteja presente através disso, para que ele possa iluminar o nosso encontro com Deus. Ele possa iluminar a nossa vida, ele possa ajudar a nos tornarmos cada vez mais fortes e nos dar a certeza de que
através desse Espírito Santo, nós temos a vida plena diante do Senhor. É gostoso saber desta presença. Por isso eu convido você a fazer uma oração comigo aqui diante desta vela e pedir que esse Espírito Santo ele possa clarear a nossa escuridão, para que nós não venhamos a cair em nenhum momento, nenhum erro, ou até mesmo viver uma vida que muitas vezes nos distancia de Deus. Que esta presença do Espírito Santo esteja na sua vida, te iluminando, te clareando, dando bons discernimentos, para que você nunca venha viver uma crise pessoal, nunca venha viver uma crise espiritual, nunca venha viver uma crise emocional, mas que o Espírito Santo, ele possa te iluminar, te proteger e principalmente fazer com que você possa alcançar a graça de Deus. E queremos, através desta bênção, chegar até o seu lar e através do seu lar possa abençoar toda a sua família. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus Todo-Poderoso, derramai a vossa bênção, a vossa graça, para que através desse Espírito Santo possa te iluminar cada vez mais a sua vida, dando os bons discernimentos e bons conselhos. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Dentro da nossa programação nós teremos agora o Adilson com Bom Dia Evangelizar. Nós teremos às 10 horas o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. E assim a TV Evangelizar, levando a você bons conteúdos, bons momentos do encontro com Deus. Espero que o seu dia seja abençoado. Fique bem, fique com Deus. E Deus esteja sempre presente na sua vida, iluminando o seu caminho. Amém. Bom Dia